Gente, é uma honra enorme estar aqui. Estou vendo aqui, revendo alguns irmãos, né? Rosane ali, o Douglas, o filhinho também, né? Está aí do lado? Não estou vendo muito bem. Isso, gente, eu enxergo mal a beça de longe, mas eu acho que são eles que eu não vejo há muito tempo, né? Mas tem alguns irmãos que eu guardo a fisionomia e eu estou vendo daqui, estou feliz de estar aqui. Para mim foi uma grande honra. Eu falei para eles lá brincando lá embaixo que eu orei a semana toda, porque vim pregar aqui, gente, é um desafio. Que aqui só tem mestre nessa igreja. Falei, Senhor, eu vou pregar para pastor Ângelo, Lucinho. Falei, Senhor, estou perdida, né? Estou frita. Mas eu vim assim com muita alegria no meu coração, porque é uma igreja de amigos, antes de tudo, né? É uma igreja de amigos. E eu vim assim me sentindo muito honrada. Eu falei, gente, igreja que só tem mestre me convida para pregar é porque eles acham que eu sou boa também. Porque senão eles me chamavam, né? Mas assim, eu estou feliz porque é um prazer servir ao Senhor da forma como Ele me chamou para fazer, né? Que foi levando a palavra. Eu quero compartilhar algo com vocês que essa semana, assim, ardeu muito no meu coração. Eu vou fazer uma pergunta para começar, porque eu vou mandar vocês abrir Lucas 10. A gente vai ler aqui do 38 ao 42, que é uma historinha que a maioria de nós aqui, que é da igreja, a não ser que tenham pessoas aqui que não são cristãs, que estão vindo apenas visitar, mas eu acredito que quem já leu a Bíblia conhece a história. E eu quero fazer uma pergunta antes da gente começar, porque é uma coisa bem pequenininha, um texto pequenininho, e um texto que a gente diria assim, Senhor, dá para resumir essa mensagem em 3 palavras. Mas a palavra de Deus é algo tão assim, é uma fonte de água que jorra, literalmente, é uma fonte que não acaba, que não para. E quando eu comecei a ler, porque eu ia ministrar numa igreja, há umas semanas atrás, e o tema era esse. E eu comecei a estudar e falei, Senhor, que coisa rica isso aqui, né? Então eu quero fazer uma pergunta antes da gente ler. Quem é que tem uma tendência a ser Marta? Levanta a mão assim. Todo mundo conhece Marta e Maria. Quem é que tem uma tendência a ser Marta, mais do que Maria? Pode confessar o pecado aqui, irmão. Você é a primeira a levantar a mão. Né? Quem é que tem uma tendência maior a ser Maria? Levanta a mão. Gente, eu não estou entendendo. Tem gente que não é Marta nem Maria. Que negócio é esse? Tem alguma coisa errada, pastor. Mais ou menos. Então, de repente, esses aí que não levantaram a mão nem para uma coisa nem para outra, que estão bem na fita, pastor. Então, vamos ler o texto, irmãos. Capítulo 10 do livro de Lucas, Evangelho de Lucas, a partir do verso 38. Esse texto diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu quero que você me acompanhe aqui. Deus é tão maravilhoso na nossa vida. E a gente está sempre tendo, às vezes, que ouvir as mesmas coisas, porque esse é o princípio do aprendizado. Você não escuta uma coisa uma vez só e aprende. Normalmente aquilo precisa ser, né, repetido várias vezes. E a gente diz, Senhor, já ouvi essa mensagem em algum lugar. Senhor, já ouvi isso essa semana. Às vezes é porque Deus quer falar com a gente, quer chamar a nossa atenção, e a gente fica escutando aquilo a semana inteira e fica, meu Deus, tem alguma coisa, Deus está querendo falar comigo alguma coisa, né? E foi o que aconteceu comigo. E há um tempo atrás, há uns meses atrás, eu estava assim, num frenesi de trabalhar, de me envolver com tantas coisas. E Deus precisava me parar.
E aí foi quando essa palavra chegou e isso começou a ruminar no meu coração. A primeira coisa, assim, que a gente vê aqui nesse texto é que as Martas são necessárias. Gente, sempre tem que ter uma Marta. Por quê? É a Marta que se preocupa com os detalhes. Ó, cheguei aqui, fui recebida por um café da manhã, uma mesa linda, lá no gabinete do pastor. Quem já foi no gabinete do pastor, levanta a mão. Não é para levar bronca, não. Quem já foi lá? É bem aconchegante, né? Botaram uma mesa bonitinha, umas xícaras lindas, e me receberam. Gente, se a igreja fosse feita só de Maria, como é que ia ser? Pessoal que só fica lá sentadinho, aprendendo, né? Quem ia limpar a igreja? Quem ia fazer o café? Quem ia preparar? Quem ia arrumar a igreja para os cultos? Quem ia fazer tanta coisa que faz? Então, assim, Marta, gente, é necessário. Quando você que levantou a mão e disse assim, eu tenho a tendência a ser Marta, parabéns, você é necessário. As Martas são necessárias. Precisamos das Martas na nossa igreja. Precisamos da Marta em casa, né? Porque senão quem vai lavar a roupa, quem vai estender? Às vezes eu acordo, eu tenho mania de acordar, gente. Mas não é porque eu tenho mania de acordar, deixa eu explicar. Eu tenho uma enxaqueca que ela me ama, ela não me larga. Eu acordo 5 horas da manhã, o que eu vou fazer? Eu boto roupa na corda, eu vou ler, eu vou fazer alguma coisa, vou lavar a louça que deixaram para mim lá no dia anterior, porque tem gente lá que não é Marta. Aí eu vou lavar a louça, entendeu? Então, eu acordo cedinho, né? E alguém tem que ter uma Marta em casa. As Martas, elas são pessoas que se importam. Essa semana foi dia do amigo. Ontem foi dia do amigo, né? Falar nisso, parabéns, meus amigos, tá? Parabéns. Ontem foi dia do amigo, né? E aí se fala tanta coisa sobre o amigo, né? O amigo ama todo tempo. Aí você recebe um monte de cartãozinho, um monte de mensagenzinha, né? Porque o amigo está sempre presente, porque o amigo isso. Porque... Eu falei, Senhor, me dá uma palavra que realmente defina o que é o amigo. Gente, amigo é aquele que se importa. É a palavra que define amigo. Amigos se importam. Você pode estar longe e não poder ir lá. Por exemplo, a gente tem um amigo que está com câncer, que é o pastor Claudemir, mora lá em Campos. A gente pode estar com ele o tempo todo? Não. A gente lembra de orar por ele o tempo todo? Não. Porque a gente tem nossas atividades, que a gente tem o nosso trabalho. Mas o amigo se importa. O amigo não é indiferente. E Marta é essa pessoa que se importava. Então a história conta que Jesus foi à casa de Marta e Maria e entre outros discípulos que estavam lá também, né, que Jesus estava com os discípulos, chegou lá, Marta convidou Jesus para entrar, provavelmente os discípulos não ficaram lá de fora, né, gente, seria falta de educação delas, deixar os discípulos lá de fora e mandar Jesus entrar, estava todo mundo lá. E aí, Maria vai, se senta, né, provavelmente Lázaro também devia estar lá, que era o irmão, estava todo mundo lá, e Marta de um lado e para o outro, de um lado para o outro, e fazendo cafezinho e preparando tudo para receber aquelas pessoas, para receber Jesus. E aí a gente vai ver que Marta estava se importando em receber bem aquelas pessoas. Então, gente, as Martas, elas tomam as iniciativas, podemos dizer isso? São as pessoas que tomam iniciativas, né? De repente está todo mundo aqui orando, mas tem alguém preocupado com a porta lá embaixo. Aí ele desce lá, porque a porta está aberta, eu fechar a porta. Então, a Marta, são pessoas necessárias. São pessoas que se importam, são pessoas de iniciativa, né? Normalmente vai na frente, faz. Quando está todo mundo pensando, ele já foi lá, já fez e já voltou, né? Pessoas proativas. São de Deus. A Marta, ela tem uma oferta legítima. Toda pessoa que gosta de trabalhar na igreja, de fazer, de se esforçar e fazer o melhor, essas pessoas, a oferta delas é legítima. É que a gente olha para esse texto, a gente pensa, Maria estava certa, Marta estava errada. Não. A Marta estava fazendo algo que era bom. Ela estava tendo iniciativa, ela estava com gratidão, ela queria receber o Senhor. A oferta dela era honrar, ela queria honrar o Senhor. Afinal de contas, o Senhor Jesus estava na casa dela. Então, a gente quer fazer o melhor, não é verdade? Ela queria fazer o melhor. Então, preste atenção, a intenção de Marta e de pessoas como Marta, pessoas que gostam de servir, é a melhor.
E Deus trabalha com a intenção do coração. Ou não trabalha, irmãos? Eu estava ali conversando com a Marise. Marise, Deus trabalha com a nossa intenção. Às vezes a gente até erra em alguma coisa que a gente faz. Mas qual foi a intenção? Deus trabalha com a intenção do nosso coração. Mas olha só que coisa interessante. O serviço, ele também é uma das linguagens do amor. Já leu aquele livro que diz assim, 5 linguagens do amor? Lembro uma vez que eu não li esse livro, mas o pastor Neander no seminário, como o pastor Neander é uma pessoa muito crítica, né? Aí ele falou, eu não sei por que 5 linguagens, existem muitas mais mensagens. Né? Existem muitas linguagens de amor, mas uma das linguagens do amor é o serviço. Tem pessoas que expressam que amam servindo, né? Por exemplo, eu fui criada e na minha casa a gente não tinha o hábito de dizer um para o outro que amava. Então, eu cresci assim. Então, eu não sou muito de dizer te amo, né? Estou aprendendo isso agora, depois de tantos anos que eu entendi que eu precisava exercitar isso. Mas a minha linguagem é servir. Então, na minha casa, ninguém pega uma dipirona, porque eu acostumei todo mundo. Às vezes eu chego, tarde da noite da igreja, cansada, aí meu marido está com aquela cara, o que houve? Uma dor de cabeça. Falei, mas começou agora? Não, o dia inteiro. Falei, você tomou alguma coisa? Não. Eu estava esperando você. Em outras palavras, né? Não, eu estava esperando você. Então, assim, eu vou lá pegar dipirona para dar. Né? Meus netos, e o pior é que o neto está ficando sem vergonha, igualzinho o avô. Eu chego, gente, da célula, 10 horas da noite. Quando eu entro, já comi na célula, eu falo, ai, legal, já comi na célula, né? Mas quando eu chego em casa, o menino está sentado no sofá com aquela cara de fome. Aí eu, oi, meu filho, já comeu alguma coisa? Não, vó, estou com uma fome. Ai, meu Deus. E vai eu para a cozinha. Mas assim, eu acostumei isso, eu fiz isso, porque a minha linguagem é servir. Então eu sirvo todo mundo o tempo todo. Né? Eu nem sei porque Deus me chamou para ser pastor, eu era para ter ficado diaconisa a vida toda. Eu gosto de servir. Mas é uma das linguagens. Então, assim, a Marta, ela estava fazendo, né? São duas personalidades totalmente diferentes. Maria sentou lá e queria ouvir Jesus, interessadíssima no que Jesus estava falando. E a Marta, de um lado para o outro, querendo arrumar as coisas e organizar tudo para honrar ao Senhor que estava na casa dela. Gente, não é pecado ser Marta. Agora, Jesus, ele reclamou de Marta? Jesus não reclamou da Marta. Ele não mandou que a Marta parasse o que estava fazendo. Mandou? Não mandou. Mas, gente, o que Jesus fala para Marta? Marta, Marta, você está ansiosa e inquieta com muitas coisas. Jesus não estava falando que ela estava fazendo errado, nem mandou ela parar. Jesus simplesmente disse para ela que ela estava se excedendo. Jesus estava falando do excesso. Irmãos, muitos problemas na nossa vida são os excessos. Freud tem uma frase que diz assim, olha, todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Então, os excessos, eles são perigosos para a nossa vida. Cuidado quando você começa a só querer fazer aquilo e que você se dedica tanto àquilo, que você está deixando de fazer outras coisas. Então, Jesus não estava falando que Marta estava errada no que estava fazendo. Muitas coisas que nós fazemos são legítimas, são para honra, são por gratidão. A gente serve ao Senhor por gratidão. A gente faz tantas coisas porque o nosso coração está cheio de amor pelo Senhor. Mas a gente precisa tomar o cuidado de não se exceder tanto no serviço a ponto da gente estar esquecendo aquilo que é essencial e coisas que precisamos fazer. E aí, onde está o equilíbrio, pastor, então? Porque eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer, eu gosto de fazer as coisas para o Senhor, eu gosto de servir. Pastor, eu não consigo parar, eu trabalho muito. E às vezes, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de muitas preocupações. E eu vou dizer, e parece que quanto mais velha a gente fica, pior a gente fica. Porque, olha, chegamos agora no gabinete, a gente sabe quando está ficando velho, quando começa com essas conversas. Fui no gabinete do pastor, sentamos para tomar um café, só falamos de doença. Foi ou não foi? Dos outros, graças a Deus. A gente está vivendo num tempo, irmãos, de muitas preocupações.
E a gente precisa arrumar soluções muito rápidas para tudo. E muitas das vezes nós temos soluções rápidas, porque a gente vai correndo para o Google e resolve, né? Essa semana eu estava lá em dúvida no negócio, meu marido perguntando alguma coisa, eu corri no Google e dei a resposta. Por quê? Tudo agora está numa velocidade muito maior. A gente até fala que Jesus está com pressa, né? Mas Jesus não está com pressa não, irmão. Está tudo no tempo de Deus. Mas a gente está sempre correndo. E a gente está sempre se envolvendo com tantas coisas. E a gente está preocupado com tantas coisas. A gente está inquieto. A gente tem tantas inquietações. A gente tem tantas aflições. E a gente, às vezes, está se excedendo na nossa preocupação, na nossa inquietação. Temos vivido um tempo de muita ansiedade. Gente, até criança diz que está com ansiedade. O meu neto, quando ele quer fazer alguma coisa na internet que ele não consegue, ele diz, eu estou ficando ansioso. Ai, meu Deus, com 9 anos. Até as crianças estão ficando ansiosas. Existem crianças indo para consultórios médicos por ansiedade. Fatores, milhões de fatores. Mas preste atenção. O Senhor está falando aqui a respeito dos excessos. E a gente precisa cuidar desses excessos na nossa vida. Mas qual é o equilíbrio, pastora? Fiz uma pergunta aqui, né? Qual é o equilíbrio? Abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 12, 35. A gente só vai ler assim, a parte A do versículo. Depois, chega em casa, você abre lá o texto, esmiuça o texto que você vai ver. Ele diz assim, estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Gente, aí está o equilíbrio. Ele diz assim, olha, sirvam, estejam prontos para servir. Estejam prontos para trabalhar. Estejam prontos para servir uns aos outros. A gente cantou isso aqui. Para servir, para se submeter, sujeitar ao outro. Mas, na outra mão, a candeia não pode se apagar. A chama tem que estar acesa. O excesso vai me fazer sempre me inquietar. O excesso, ele vai sempre me fazer me dedicar mais a um lado do que o outro. Mas o que eu preciso entender? Ó, candeia acesa aqui. A chama não pode se apagar. Eu trabalho com uma mão, mas a outra está aqui, ó, vigiando. Lembra quando Neemias, durante o tempo que eles estavam reconstruindo os muros, Neemias diz assim, olha, que eles estavam sendo ameaçados. E aí eles trabalhavam com uma mão, numa mão tinha enxada, né? E na outra mão o que, irmãos? A espada. Porque eles tinham que vigiar com a outra mão. Porque se o inimigo chegasse, eles tinham que estar prontos para receber. Então, é isso que Jesus está falando aqui. Olha, Marta, você está inquieta e você está ansiosa. Mas a Maria, ela escolheu a boa parte. Aí a gente vai entrar aí na questão da Maria. Irmão, você faça tudo o que você tiver que fazer com essa mão aqui. Mas não esquece de que tem que ter azeite lá na tua candeia. E tem que ter fogo lá queimando. Para que você tenha realmente o teu propósito sempre diante de você, para você não se esquecer dele. Porque às vezes no trabalho, no serviço, e todas as nossas preocupações vão nos fazendo esquecer do verdadeiro propósito. É por isso que tem pessoas que se perdem no meio do caminho. Quantas pessoas começam bem e depois se perdem, né? Paulo pergunta para os Gálatas, olha, vocês estavam correndo bem, o que foi que fez vocês pararem? Onde foi que vocês caíram? Por quê? Porque ali, ó, no serviço, no trabalho, estamos ali. E de repente a gente perde o propósito. E quando a gente vê, a gente cai, a gente não percebe, a gente para e não percebe. Por quê? Porque a gente está fazendo coisas em excesso que a gente não deveria estar fazendo. O que eu estou fazendo demais? Uma vez eu aconselhando uma moça lá no casamento, e ela me falando do marido que estava trabalhando, não parava dentro de casa. Pastora, por que ele trabalha? A sensação que eu tenho é que ele não quer estar em casa, e realmente era isso. Eles estavam vivendo uma crise e ele estava trabalhando para não ir para casa. Gente, excesso de trabalho. Por quê? Porque estava faltando algo. Tinha algo que não estava resolvido. É esse algo que você também tem que prestar atenção, porque aquilo que está faltando, Senhor, o que está faltando aqui para eu estar me dedicando tanto a isso aqui? E aí a gente vai encontrar o equilíbrio. A gente vai precisar olhar e ver, Senhor, isso aqui.
é que está faltando. Eu preciso resolver isso aqui, porque, irmãos, às vezes nós não resolvemos as nossas questões. Nós temos uma tendência muito grande a jogar poeira para baixo do tapete. E a gente não resolve. Mas elas vão crescendo. Uma hora a gente vai ter que lidar com elas. E aí, de repente, quando você vê... Ué, mas como assim? Da noite para o dia? Não, não foi da noite para o dia. Aquilo veio se agravando, porque aquela falta ali, aquela falta, em algum momento, ela vai se revelar. E aquela bomba vai estourar em algum momento. Então, eu preciso o tempo todo estar na vigilância. Essa candeia acesa aí é a vigilância. Eu não posso viver distraído, irmãos. Hoje a gente está vivendo um mundo da distração. As pessoas estão distraídas. O cara está aqui fazendo uma selfie e está estourando uma bomba aqui atrás dele e não está vendo. Porque está todo mundo muito distraído. Mas a gente fala tanto dos jovens que vivem no celular e estão distraídos, mas a gente está se distraindo com outras coisas que não é celular, a gente está se distraindo de outras formas, fazendo outras coisas na vida, enquanto o Senhor está aí, querendo falar. Então, enquanto a gente está lá e deveria estar ouvindo Deus, a gente está intertido com outras coisas que não fazem diferença, que não são relevantes para aquele propósito que Deus estabeleceu para a gente. Aí eu queria que você continuasse comigo. Pastor, quando for hora de parar, me dá um toque aí, porque você sabe como é que eu sou, né? Gente, a Marta queria agradar Jesus, não queria? Você quer agradar Jesus? Ai, diz assim, eu quero agradar Jesus. Fala aí. Eu quero. Marta queria agradar Jesus. E a gente acha que a gente está agradando Jesus quando Ele nos usa. A gente fala, Senhor, a gente até canta, né? Como um farol que brilha à noite, né? A gente quer ser usado por Deus. Todo mundo quer. Todo mundo quer ser usado por Deus. Senhor, me usa. E tem gente que fica tão preocupada em Deus usar ele. Senhor, me usa. Senhor, eu quero ser usado como instrumento. Me usa. Gente, a gente deveria estar mais preocupado em que o Senhor nos aprovasse. E não apenas nos usasse. Porque tem gente que é usada, mas não está aprovada. Usar, Deus usa, querido. Deus usa até a mula. Não é? Deus pode usar quem Ele quiser. Às vezes Deus usa o ímpio para falar com a gente, não usa. Já aconteceu isso com você? Do ímpio falar para você? Então, Deus usa. Mas a questão é, todo mundo que Deus está usando, Deus está aprovando? Então, eu deveria estar preocupado com o quê? De ser aprovado. E não apenas de ser usado. Ser usado é importante? Importantíssimo. Mas nem sempre. A gente sendo usado por Deus, a gente está sendo aprovado por Ele. Maria se sentou para aprender. E aí, olha aí, gente. A gente está em perigo espiritual. Quando nós nos sentimos tão maduros, e tão ocupados, e tão assim... já fiz tantas coisas, já fui tanto para monte, já orei tanto. Eu nem vou nessa reunião de oração, né? Nessa sala de oração, porque eu oro em casa. Como o pastor falou aqui, né? Então, às vezes, a gente está se sentindo tão em dia com Deus, ou a gente está se sentindo tão maduro, a ponto da gente achar que a gente não precisa mais aprender. Gente, quem está nessa condição está em perigo espiritual. Você vai morrer. Porque a gente precisa, o discípulo, ele está sempre tendo o que aprender. Sempre. Sempre Deus tem coisa para tirar e para colocar. Sempre a gente vai ter coisa para acrescentar. Sempre nós vamos ser levados ao aprendizado. Deus sempre quer nos ensinar. Tem pessoas, estou aqui olhando para o pessoal do louvor, né? Tem gente que acha que canta, não precisa ensaiar. Porque já canta, já tem a voz boa, perfeita, já sei tudo sobre música. Aí não vai ensaiar. Mas e a comunhão? Não é verdade? E a comunhão que a gente precisa ter, a unidade que a gente precisa ter, a conexão na hora que um vai fazer aqui, o outro tem que estar fazendo ali. Então o aprendizado, ele vai ser importante para a nossa vida inteira. Então, quem não se submete a sentar e ouvir, quem não quer vir para o discipulado? Para que discipulado? Eu sou crente há tantos anos, discipulado é para novo convertido. Gente, isso é uma ignorância espiritual. Né? Olha só, quem não quer aprender, quem não se submete a aprender, seja em que idade for, quantos anos tem de crente, isso não é currículo, não importa, não é discípulo, porque o discípulo, ele tem que estar sempre disposto a aprender. Ele sempre vai ter algo para aprender, sempre.
Nós somos um depósito. Precisamos ser um depósito do conhecimento de Deus. Então, a gente precisa disso. Mas aí, deixa eu falar uma coisa para você. Salmo 46, 10 e 11 diz assim para a gente: aquietai-vos e sabei. Gente, quem está inquieto não consegue saber nada. A verdade é essa. Aquietai-vos e sabei. Sabei que eu sou Deus. Porque às vezes na nossa inquietação, a gente até se esquece de quem Deus é de verdade. A gente fica tão inquieto querendo resolver, a gente esquece que Deus é Deus para resolver. É só colocar na mão dele. É só parar. Jesus estava falando para Marta: Marta, se aquiete, minha filha, sente aqui. Para que você está correndo tanto? Senta aqui que você vai ver que eu sou Deus na sua vida. Então, muitas das vezes, o Senhor precisa dizer para a gente: aquiete-se. Diga para quem está aí do seu lado: se aquiete, bichinha. Fala aí. Se aquiete. Se aquiete. Tiago 1,19 diz para a gente assim: seja pronto para ouvir. Irmãos, como a gente gosta de falar, né? Marta estava lá: Senhor, o senhor não se importa não que ela não esteja trabalhando? Olha só, estava trabalhando, mas estava falando. Porque tem gente que além de trabalhar muito, fala muito. Né? Normalmente, gente, é assim, ó. Pessoal que trabalha muito, muito, muito na igreja, começa a olhar para quem não trabalha. E acha que ele está agradando mais a Deus porque está trabalhando, e o outro que não faz nada, Deus não está se agradando dele. A gente começa com uma tendência a reclamar e a ficar olhando para o outro. Irmão, se você gosta de trabalhar, trabalhe, mas não olha para o lado. Porque você vai encontrar gente que não quer fazer nada. E aí você vai começar a julgar, e você vai começar a dizer: eu fico aqui, o outro está lá. Tá comendo, foi o primeiro a chegar. Só vai na cela quando tem confraternização, só quer comer. Gente, isso acontece na minha igreja? Não é? Todo mundo contribuiu. O cara não contribuiu com nada, é o que mais come. Gente, a gente trabalha na igreja, é uma coisa. É fácil da gente encontrar defeito. Quando a gente trabalha muito, é fácil encontrar defeito. É só olhar para o lado e ver logo alguém que não está fazendo igual a você, pronto. É o suficiente para a gente reclamar. Então, foi o que Marta fez. Jesus falou para ela: quiete-se, Marta. Ouça, amado, que fala. Senta aqui. Marta era uma bênção? Era uma bênção. Queria honrar a Deus, era grata, mas ela falou demais. E é impressionante, gente, que a pessoa vai ficando abusada quando ela trabalha muito. Ela acha que ela está cheia de direito. Aí ele já fala assim: Senhor, você não se importa, não? Ainda deu ordem para Jesus: manda ela vir aqui me ajudar. Oh, meu Deus. A gente fica tão abusado que a gente acha que já está até dando ordem para Jesus. Né? Vai lá e diz para Jesus como é que tem que ser feito. Olha só, o senhor não se importa não que ela não venha? Manda ela vir aqui. Gente, que isso? Coisa feia. Né? Como é que a gente faz isso com Jesus? Mas preste atenção, o que Maria fez? Priorizou o essencial. Gente, um dia, o trabalho, tudo que a gente faz, vai acabar. Um dia eu estava pensando assim: ah, Senhor, eu gosto tanto de pregar, né? Porque eu sou uma pessoa que fala muito e gosta de pregar, né? Senhor, mas um dia ninguém mais vai querer me ouvir, certo? Porque eu vou ficando velha, gagá. Quem é que vai querer me ouvir? Ninguém. Pessoal do louvor, vai ter uma hora que vocês não vão conseguir cantar. Desculpa, eu não vim aqui profetizar coisa ruim para vocês. Mas presta atenção, vocês são novos, cheios de voz, né? Cheios de força. Mas um dia, vocês vão ficar velhinhos, não vão conseguir cantar, não. Porque tem um monte de coisa que a gente faz. O pessoal das irmãs lá do Ministério Infantil estão lá agora com as crianças cheias de pique. Um dia elas vão ficar velhas, não vão conseguir subir nem descer a escada com essas crianças. Ontem teve EBF na igreja. Ontem, sexta-feira, 400 crianças. E eu vi lá os vídeos. Fiquei vendo de casa, irmão, porque eu falei: Senhor, não dou mais jeito não de ir para a EBF. Pensa, ainda levar as crianças aí de comunidade para poder estar lá. E aí meu marido foi lá, soltou pipa ontem. Eu falei: você gosta de dar uma de garotão, né? Depois chega em casa cheio de dor. Mas eu não tenho mais pique. Aí, irmão, presta atenção. Tantas coisas que a gente faz e que a gente gosta de fazer, um dia vai se acabar. Não vai dar mais para fazer. Por algum motivo. E às vezes até antes de ficar velho, né? Eu estou aqui falando que os irmãos vão ficar velho, mas às vezes antes de ficar velho, a gente vai fazer outras coisas e de repente aquilo que a gente gosta tanto de fazer não vai dar para fazer mais. Mas olha só, o que vai permanecer? É a palavra que você ouve aqui, que sai desse altar. Ela não vai sair do seu coração, ela vai ficar.
Ela é essencial. Aquela palavra que você lê na tua devocional, quando está você e Deus, e que Ele fala coisas tremendas com você, essa vai ficar. Essa não vai. Essa não vai sair. O movimento do Espírito Santo, as reuniões de oração da gente, também não vai sair mais. Aqueles momentos que a gente teve, naquela reunião de oração que o Espírito Santo desceu, que Deus me visitou, ali, isso aí não sai mais de você, querido. São coisas que você não vai, a sua mente registrou, está registrado no seu coração, e você não vai se esquecer. Isso vai ficar guardado. Isso vai ficar armazenado. E aí, Jesus diz assim para Maria, e esta não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte, a palavra. Essa não será tirada dela. Mas olha só, Jesus não está falando de algo futuro, não será tirado. É um verbo para o futuro, né? Ó, isso aí que ela está ouvindo, o que ela escolheu, vai ficar sempre para ela. E ninguém e nada vai poder tirar. Irmãos, muitas coisas podem ser tiradas de nós. Muitas coisas podem ser tiradas de nós. Mas o que nunca vai poder ser tirado de nós? O que nunca vai poder ser tirado de você? Aquilo que você ouviu, a palavra que está em você, está na sua vida, está no seu coração, está gravado na sua memória. E aí quando Jesus fala lá do futuro, olha, Jesus está apontando lá na frente. Que frente é essa, gente? Lá na nossa velhice, no dia das aflições, na dor, no dia mau. Lá na frente. Na hora que você estiver lá no sufoco, aquela palavra, ela que vai te sustentar. O que está sendo formado em Maria? O que está sendo formado em Maria, irmãos? Quando ela está ali sentada, ouvindo a palavra, você que está aqui agora, sentado, ouvindo a palavra. Essa palavra que está sendo lançada no teu coração, e a semente que está sendo lançada numa terra boa, ela vai ficar em você, ela vai dar frutos, não vai? Então, querido, e você, essa semente cresce e se torna uma árvore frutífera. O que está formando em você? Um espírito inabalável. Porque a palavra faz isso com a gente. É ela que nos torna inabaláveis. Querido, você pode estar ouvindo esse tema aqui o ano inteiro. E você ainda vai ouvir sobre isso aqui o ano inteiro. Mas aí você vai se perguntar, como é que eu torno o meu espírito inabalável? Como é que eu me torno essa pessoa que não vai se abalar com as notícias ruins? Essa pessoa que o mundo está caindo ao redor, mas eu estou de pé, né? 1000 caíram ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Como é que é isso? Como é que eu me torno inabalável? É sentando, é ouvindo, é ser discípulo. Amém. Sempre aprender, fazer reciclagem do seu aprendizado. Ah, mas eu já ouvi isso, ouve de novo. Ah, mas eu já estudei sobre isso, estuda de novo. Não é verdade? Ah, mas eu já fui no culto ontem, vai de novo. O negócio é esse, vai no culto de manhã, vai de noite. Vai ficar escolhendo o culto que vai em todos. Enquanto a gente puder ir, vai em todos os cultos. Irmão, eu estou nessa vibe. Por quê? Esse negócio da gente ficar selecionando. Ah, isso. Irmão, se você puder estar em todas as reuniões de oração, vai. Vai. Tem uma coisa. Eu não posso sair aqui, irmão, que eu viajo. Pastor, por favor, quando der a hora, me avisa. Preste atenção. A intimidade com o Senhor vai nos ajudar a identificar a voz do Senhor, concorda comigo? Quanto mais a gente se aproxima, quanto mais intimidade a gente tem com alguém, mais a gente conhece essa pessoa, mais a gente identifica essa pessoa. Então é assim, o que vai acontecer à medida que eu paro, ouço, e ouço de novo, e ouço de novo, e aprendo de novo, e reciclo aquilo que eu aprendi agora num novo momento, no novo tempo da minha vida, o que mudou, o que precisa mudar, tudo isso vai acontecer nesse processo de sentar e ouvir ao Senhor. Aí, deixa eu dizer, teve um dia, falei aqui para os irmãos, né, que essa palavra veio ao meu coração. Foi numa sexta-feira de manhã, acordei. E aí eu tinha atividade de manhã, eu tinha algo para fazer à noite, e o sábado ia ser o dia inteiro. Eu tinha GD de manhã, que é o grupo discipulado com as mulheres,
Depois, à tarde, eu tinha um aniversário de um senhor de 70 anos. E à noite, eu tinha um aniversário de 15 anos. Aí eu já fico cansada só de fazer minha agenda. Aí, na sexta-feira de manhã, eu falei, Senhor, já tem que me preparar para o dia de amanhã. Vai ser o dia inteiro. Aí leva a mala, porque eu moro na Barra. A igreja é em Bento Ribeiro, o aniversário é do Valqueire. Aí o que você faz? Leva a mala, leva a roupa, né? Aí tem que levar os sapatos para trocar, porque mulher é desse jeito, é a roupa para tal sapato, não é isso? Se eu estou botando vestido, é outro sapato. Então, aí já pensando naquilo tudo que eu tinha que fazer para levar aquilo tudo no sábado. E já começou aquela agitação. E aí eu já fiquei pensando, mas aí de noite eu vou para o congresso, depois eu volto, eu tenho que levar as crianças no ancião. Irmãos, naquela hora ali veio um negócio na minha cabeça. Para tudo e faz o que é essencial. O que não podia faltar nisso tudo, irmão? Oração. O pastor falou aqui, gente, a oração. Se a gente soubesse. Eu acho que muita gente não ora porque não acredita que está sendo ouvido. Viralizou um videozinho aí essa semana, não sei se os irmãos viram, de um homem. Não é aqui não. É lá, não me lembro exatamente o lugar, mas é fora do Brasil. E ele estava num lago e ele fez o vídeo, começa a fazer o vídeo, filmando só ele, dizendo, eu estou aqui nesse lago, cheguei aqui, tal, não sei o quê. E viu uma águia do outro lado do lago. Muito lindo o vídeo. Do outro lado ele viu uma águia enorme. E ele falou, Senhor, se eu conseguisse chegar perto dela, se eu conseguisse me aproximar dela, eu ia ter certeza que o Senhor ouve a minha oração. Porque às vezes eu acho que o Senhor não ouve a minha oração. E aí ele começa a virar o celular. E a águia estava no ombro dele. Gente, olha isso. Eu cheguei a me arrepiar toda, a águia era muito grande. Ele se aproximou dela de uma tal maneira que ela veio parar no ombro dele, gente. E ele dizendo assim, que ele achava que Deus não ouvia a oração dele, né? Ele pediu uma prova. Gente, se a gente tiver noção de que Deus sempre ouve a nossa oração, a gente orava o tempo todo. A gente vai ficar com miséria para orar. A gente é muito miserável para orar, né? A gente às vezes ora uma vez na semana. Aí, irmão, naquele dia, Deus falou assim, faz o essencial. Aí eu falei, quer saber? Eu vou parar tudo. Parei tudo, queria nem saber se eu estava atrasada, se eu tinha coisa para fazer, se eu tinha que resolver. Eu parei, fechei a porta do quarto, me ajoelhei e orei. Falei, Senhor, eu preciso da tua bênção para administrar isso tudo, Senhor. A tua presença é mais importante do que tudo. Irmão, a presença de Deus é mais importante do que tudo que você possa fazer. Você pode vir para cá trabalhar, fazer, agradar o pastor, agradar a pastora, fazer coisas lindas, maravilhosas. Todo mundo fala, você é uma bênção, irmão, você... Mas se a presença de Deus, se a aprovação de Deus não tiver em você, do que vale fazer tantas coisas? A gente precisa estar cheio de Deus e da presença de Deus. O evangelho não é o poder de Deus? Então, o poder de Deus tem que estar na minha vida, irmão. Crente sem poder. Crente tem que ter poder na mão. Crente tem que ter poder. A gente tem que orar e Deus curar. A gente tem que orar e Deus realizar. A gente tem que ver os milagres de Deus. Olha, Jesus podia ter vindo, irmão, não ter feito milagre nenhum. Queria continuar sendo Jesus. Fala aí. Se Jesus viesse, presta atenção, e não tivesse feito nenhum milagrezinho, nenhum, tivesse curado ninguém, não tivesse ressuscitado ninguém, se Jesus não tivesse feito nenhum milagre, ele viria, ele ia ser Deus, continuar a ser Deus? Sim. Ele ia continuar sendo filho de Deus? Sim. Mas ele escolheu vir e fazer milagre, porque ele gosta de fazer milagre. E por que ele não faz mais milagre ainda? Porque a gente ora pouco. Porque a gente se entrega pouco, aquilo que o pastor falou. O fato de eu sair da minha casa é determinante. Quando eu saio, quando eu me desloco. Por que eu tenho que vir? Porque quando você vem, você está renunciando um monte de outras coisas. E ninguém que renuncia deixa de ser compensado por Deus. Amém? Então eu preciso me entregar mais. Eu preciso orar mais. Eu preciso me dedicar mais. Eu preciso manter a minha chama acesa. Não é só trabalhar, não é só tocar, não é só cantar, não é só vir para a igreja. É essa entrega. Na verdade, o que Maria estava fazendo ali era uma entrega.
Era uma entrega. Vê que na hora que ela estava ali, ela não estava... Gente, talvez até ela tenha se levantado. Tá bem, Maria, eu acredito, porque no meu mundo de Bob, que eu tenho um mundinho de Bob meu. Quando termina o texto, eu fico imaginando. Maria deve ter saído dali. Não, Marta, olha só, tudo bem que eu vou te ajudar, desculpa. Mas naquele momento, Marta estava focada. Irmão, não perca seu foco da presença de Deus, que é mais importante do que tudo. A expectativa mesmo, a sua expectativa, a minha expectativa, deve estar em quê? Na presença de Deus. E o foco de Deus está em quem, querido? Está em mim. O foco de Deus está em mim. A gente vem para a igreja com foco em quem? No pastor, no louvor. Ah, o louvor não foi legal hoje. O louvor não foi bom. Não gostei daquelas músicas. Podiam ter selecionado uma musiquinha melhor. Não é? Ah, falaram demais. Ih, falaram de menos. Falaram nada hoje, não deram uma palavra. Né? A gente sempre reclama de alguma coisa. Porque a nossa expectativa está em quê, irmão? Quando você vem para um culto. Em quem está aqui apresentando. Então, vamos fazer uma experiência? Um dia troca todo mundo de lugar. Pastor senta, você levanta e vem para cá. Você vai ver como é que é. Domingo após domingo tem que ter uma palavra diferente para dar. Domingo após domingo você tem que cantar para agradar todo mundo. Você vai ver como é que é difícil. Porque a nossa expectativa não pode estar nas pessoas. A nossa expectativa precisa ser no Senhor. E se a sua expectativa estiver no Senhor, você já vai vir de casa cheio. Chegar aqui, cante o que cantar, fale o que falar, você está cheio do Espírito Santo. Isso não é maravilhoso? Amém? Porque o seu foco está em Jesus.